And baby, I don't want your love. Vamos começar. O que é importante? A gente não poderia deixar de falar da nossa precursora da enfermagem, a Florence, e pasmem vocês ou não, né? A Florence, ela desde o início, ela já fala sobre a necessidade das nossas anotações, das nossas evoluções de enfermagem, né? O quanto é importante a gente ter essa observação minuciosa, né, de todo o processo de cuidado, de assistência de enfermagem, e que isso seja anotado de uma forma coerente, né? Para que você possa, além de estar prestando uma assistência adequada e confiável, né, que você também possa estar representando toda essa assistência no prontuário desse paciente, né? Eu acho muito interessante porque ela coloca que não adianta eu prestar um atendimento de excelência se eu não transcreva de alguma forma esse atendimento ao prontuário do paciente. Temos que lembrar desde já, quem é das primeiras turmas, da segunda fase, e mesmo os alunos da quarta fase e até os alunos da 10ª, enfim, todos os acadêmicos precisam ter ciência de que tudo aquilo que foi realizado e que não é escrito, não é colocado em prontuário, que não está no papel, não foi realizado, né? Ou seja, não tem como você provar que você fez um atendimento, que você prestou aquela assistência, que você trocou aquele curativo, que você reanimou o paciente, se nas suas anotações, se na sua evolução de enfermagem isso não está coerente, isso não está explícito, né? Então, lembre-se, não adianta você prestar um melhor atendimento se você não faz a sua anotação, se você não evolui em prontuário. Ok? Bom, é importante que a gente conceitue enfermagem, que a gente conceitue o que é o registro de enfermagem, né? E quando que eu utilizo ele. Vocês vão ver que no final da nossa apresentação desse mini curso vai ter a referência então desse escritor que é o Ito, né, que é um dos principais escritores, que fala então sobre os registros de enfermagem. É um livro bastante bacana, ele é um pouquinho antigo, 2011, mas é um livro muito interessante, que fala sobre os registros de enfermagem e a sua importância para o dia a dia, né, do nosso trabalho, tanto da enfermagem quanto da equipe de enfermagem em si, né. Então, os registros de enfermagem, os relatórios, eles são todos os registros referentes às ações executadas pela equipe de enfermagem, independente que dessa relação seja direta com assistência de enfermagem prestada ao cliente, ou pode ser representada de diversas formas, né? Em forma de gráfico, em forma numérica, descritiva, enfim, né? Quais são esses tipos de registros ou relatórios? Anotação de enfermagem, que é o que a gente faz, que é o que é mais comum no nosso dia a dia, né? E que vocês vão ter mais domínio, muitas vezes. Os sinais, gráficos e registros numéricos, né? Documentação do processo de enfermagem e registro administrativo. Então, praticamente tudo que você tem de prontuário do paciente, de anotação do paciente, ele serve como registro e como relatório. Então, muitas vezes um simples exame laboratorial ou mesmo algum documento administrativo, algum registro administrativo, a própria internação do paciente, tudo isso são registros que servem como relatórios no final da internação, ou de um processo de auditoria ou faturamento, seja particular, convênio ou via Sistema Único de Saúde, tá? Vocês vão ver que isso é super importante, que muitas vezes essas anotações elas vão culminar, por exemplo, em
uma negação, não seria bem esse termo, né, mas para vocês entenderem, uma glosa, né, que muitas vezes os convênios falam, de algum tipo de procedimento que foi realizado e que não foi relatado, ou de algum procedimento que tenha sido relatado, mas que não esteja conciso, não esteja claro, né? Um exemplo, eu vou lá e troco o acesso venoso do paciente, mas eu não relato por que eu estou trocando o acesso, ou eu não relato qual que é o número do meu dispositivo intravenoso que eu estou utilizando. E aí o convênio vai glosar o pagamento desse abocate, ou desse scalp, do Polifix, do equipo, porque não está adequadamente sinalizado ou registrado. Então, muitas vezes a instituição ela acaba perdendo dinheiro porque eu não estou relatando de forma adequada esses pacientes, tá? O Sistema Único de Saúde ele não tem uma cobrança tão expressiva nesse sentido, né? Porque normalmente o SUS ele paga um pacote, então tudo que você gastar além daquilo que o SUS disponibiliza, muitas vezes é a instituição que vai bancar esse valor, né? Esse gasto a mais. No entanto, é sempre importante que a gente faça esse relato e que a gente faça esse registro. Isso é, de alguma forma, segurança para todos nós profissionais da área da saúde, para todos nós profissionais, tá bom? Beleza, Diego? Tá? Não perdeu muita coisa, tá? Pode ficar à vontade aí. Bom, dentre os registros administrativos, né, o que são esses registros administrativos? São registros, muitas vezes, que a instituição ela acaba realizando a fim de agilizar, né, o serviço e a qualidade do hospital, sobre quaisquer problemas que possam estar ocorrendo a nível hospitalar, né? Então, ele serve para que algumas decisões sejam tomadas referentes à qualidade dos serviços que estão sendo prestados nessas instituições. E aí foi colocado aqui como exemplo as notificações, né? Além disso, nós temos as ocorrências, então, técnicas administrativas, a passagem do plantão e das informações realizadas, então, para a equipe de enfermagem. E aqui é super interessante, e eu coloquei sobre a questão da educação continuada, o quanto é importante. Oi, Prof. Marta, tudo bem? Quer falar um pouquinho? Pode ficar à vontade. Trabalhando aí, né, Prof. Simon, mas bem rapidinho. Obrigada aí pela tua presença, pela tua disponibilidade, pelo teu envolvimento, pelo teu conhecimento, por estar aí compartilhando com os nossos acadêmicos. Pena que a gente não consegue atingir um público, né, tendo aí 188 alunos, e a nossa média foi de 20 e poucos nos minicursos de segunda até hoje. Mas o importante é que estamos aí com 20 alunos, 18 alunos, entre esses 22 profs. Então, para quem está aqui, pessoal, primeiramente agradecer à professora Simone, muito obrigada pela parceria aí, pela brilhante apresentação aí. Só olhando os slides dá para ver que uma bela elaboração, uma bela programação aí didaticamente organizada para passar aos acadêmicos. Agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Não vou dizer o nome de todos, mas recebam o meu abraço, meu carinho, e lembrem-se que é de muita importância que vocês participem e que vocês fiquem ouvindo, que vocês fiquem prestando atenção, não se deixem despertar, se permitam nesse momento que vocês estão para se doar para esse momento, sabe? Desliguem das outras coisas. Larguem celular, porque isso aqui vocês vão utilizar nos estágios de vocês. Oitava fase, semestre que vem nona fase, com grandes desafios. Estávamos agora até, eu fiquei das 8h30, daí subi às 9, daí 9h20 desci novamente. Das 9 e pouco até 1 da tarde, ficamos com os alunos da 10ª fase.
e com o Corém, e o quanto a gente percebe que as informações que são repassadas por e-mail, sala de aula, atividades, chega no momento, eu não sabia disso. Eu não lembrava que isso era para ser feito. Então, que vocês possam nos ajudar a melhorar essa questão. Estamos muito preocupados aí, né, pela questão da não presencialidade, do aproveitamento de vocês, do rendimento de vocês. Só pensem bem. Hoje a Prof. Simone está aqui falando tudo isso para vocês. Ela tira de letra em tudo isso. E vocês precisam aprender, né? Porque vocês vão chegar lá no campo de estágio e vocês vão dizer que nunca viram isso. Vai ter gente que vai dizer mesmo que nunca viu. Que não se permitiram a ver, a observar, a refletir, a aprender. Então, meus queridos, vamos lá. Quem está na segunda fase, quarta fase, sexta fase, oitava fase, né? Aproveitem esses momentos. Essa jornada foi feita para vocês. Pensando em vocês, quando nós, os professores, nos reunimos aí, Prof. Simone, Prof. Gisele, Prof. Daglier, Professor Eduardo, Professora Mariane, Professora Patrícia, colegiado, e que vamos proporcionar na jornada, né? Nada cai do céu, nada vem assim prontinho. Tudo que vocês tiveram de oportunidades nessa semana foi muito trabalhado, foi muito pensado, foi muito organizado. Então, quando a gente organiza e quando a gente pensa, é direcionado a vocês. É para que vocês aprendam, para que vocês aproveitem e para que vocês se tornem os melhores profissionais. Porque nós precisamos de profissionais capacitados. E quando vocês chegarem lá nas últimas fases, vocês não esqueçam as origens de vocês. Vocês não esqueçam cada professor que passou na vida de vocês. Desde aquele que está em sala de aula até aquele que está em campo de estágio. Porque é muito triste, às vezes, a gente passar por algum aluno e não ser mais lembrado. Mas não precisa assim, flores, confetes. Olá, prof, tudo bem? Prof, encontrei você aqui, né? Eu acho que mesmo depois de formados, o vínculo continua. Eu acho que mesmo depois de formados, a gente precisa estabelecer e continuar com alguns relacionamentos para a questão de crescimento, né? E questão de trocas também. Então, já falei demais, me perdoe, Prof. Simone, não entrei antes porque estava numa reunião aqui no Campus 1 com a professora Liliane, saí agora. E daqui a pouco eu estou no Campus 2, aí por 4h30, 5 horas eu estou aí para a nossa palestra hoje à noite. Espero todos vocês. E convidem seus colegas das suas turmas. Pessoal, vamos entrar, hoje é o encerramento. Vai ter uma atividade bem bacana com a Prof. Beth, vai ter os alunos, os egressos, falando um pouquinho da vida profissional deles. Não temos muitos, mas temos 9 egressos, né? E vamos ter aí um encerramento bem bacana. Uma reflexão muito linda. Então, vamos aproveitar desse tempo, estamos a caminho do final do semestre, né? Mas, Valéria, eu pedi para a líder da turma encaminhar um e-mail para o professor, qualquer coisa caminho para ele, tá? Vou tentar dar uma ligadinha para ele ver o que ele me diz, porque é muito importante a presença de vocês hoje, tá bom? Mas a web dele dura quanto? Tipo das 7h30 às 8h30? Demora? Tá, eu vou conversar com ele e depois eu entro em contato com vocês, tá? Aproveitem aí. Obrigada, professora Simone, um beijo, fiquem bem. E vou pedir licença para me retirar para organizar as coisas, mas depois ouvirei a gravação. Porque como eu me inscrevi e acessei, eu tenho direito, né? Agora, aquele que não se inscreveu, aquele que não acessou, acho que não é tão merecedor assim, né? Precisamos colocar algumas coisas aí, porque a gente tá proporcionando muita coisa para essa piazada e tá deixando eles muito acomodados. Mas vamos lá. Vamos ver depois desses links o que a gente... Um beijo em cada um. Obrigada. Beijo, Prof. Márcia. Obrigada, tá? Pessoal, então vamos continuando, né? A gente estava falando sobre os registros administrativos, o quanto eles são importantes também para o processo de assistência dentro das unidades, tá?
E aqui, às vezes, a gente acaba voltando mais para a área hospitalar, quando a gente fala, até por conta da experiência, né, que a gente tem, mas isso não está somente direcionado à área hospitalar, nós podemos usar esses registros para todas as áreas e todas os setores que a gente possa vir a trabalhar, né, enquanto profissional da área de saúde. E o quanto esses registros, eles são importantes, né, para que muitas vezes os repasses financeiros, por exemplo, sejam efetuados, né. A gente vê muito isso em estratégia de saúde da família, nas unidades básicas, né, nos centros de saúde. A gente sabe que muitas vezes a demanda ela deve ser comprovada, né? E esses relatórios eles devem ser encaminhados a nível do Ministério da Saúde, estadual, enfim, federal, para que as verbas elas possam ser direcionadas para essas unidades. Isso está relacionado também ao tipo de relatório, né, que são repassados para essas instituições. Então, também são importantes esses registros administrativos para que ocorra, de certa forma, um fluxo adequado dessa demanda, né? E a gente sabe que sem orçamento, sem dinheiro, as coisas não acontecem. Então, muitas vezes, a gente se depara com algumas situações, talvez vocês ainda não têm experiência, mas na vida profissional vocês vão se deparar muitas vezes com algumas limitações financeiras, orçamentárias, justamente porque a gente não consegue comprovar, né, através dos nossos registros, a necessidade de aumentar a demanda orçamentária, por exemplo. Né? Então, eu volto a salientar a importância dos nossos registros, seja ele da nossa assistência de enfermagem direta ou indiretamente relacionada, então, às notificações, educação continuada, as nossas comunicações internas, né? Esses relatórios que a gente acaba necessitando e encaminhando, então, para que essas demandas sejam efetivadas. Importante a gente salientar que o Ministério da Saúde ele estabelece que o prontuário é um conjunto de documentos padronizados, ordenados e concisos, né? E esses prontuários, ou esse prontuário, ele é destinado ao registro, então, desses cuidados médicos e dos mais profissionais, né, da área da saúde, que realizam ou que prestam atendimento a esse paciente. Né? Então, é importante, e eu acho que no próximo slide ele contempla isso, a importância, então, do prontuário, né, a portaria, então, do Ministério da Saúde de 92. Percebam que é bem antigo, tá? Essa portaria. Essa portaria, ela coloca, ou ela solicita, ou ela sugere que todas as instituições, elas registrem, né, obrigatoriamente em prontuário único. Nós sabemos que muitas instituições, elas ainda não trabalham com prontuário único, né? Isso é ruim, porque acaba se perdendo, havendo uma perda muito grande de muitas informações, porque nós ainda temos muitas instituições que trabalham com prontuário, com registro de prontuário de forma desmembrada, né? O psicólogo faz a evolução em prontuário, numa folha, por exemplo, o psicólogo faz em outra, o enfermeiro faz em outra folha, o técnico tem um outro tipo de documento, e aí no final das contas, quando você junta todo esse prontuário para ir para a auditoria, você tem 50 folhas para um paciente que ficou internado, que ficou hospitalizado, ou que tem atendimento na unidade básica 2, 3 vezes, né? Então, o Ministério da Saúde, através dessa portaria, ele instrui, então, né, que o registro ele é obrigatório e ele deve ser em prontuário único.
isso quer dizer o quê? Que todos os profissionais e todas as atividades que são desenvolvidas, né, que são realizadas nesse paciente, elas devem ser obrigatoriamente evoluídas ou realizados relatórios de forma única. Então, esses prontuários você vai ter tanto a evolução do médico, em seguida o enfermeiro evoluiu, após o técnico foi lá e deu um banho de leito e relatou, realizou banho de leito, hidratação e mudança de decúbito, um exemplo, né? Ou lá na estratégia de saúde da família, o paciente recebeu a avaliação da psicóloga por diversos motivos, né? Um quadro depressivo. Depois, na sequência, ele recebeu a avaliação médica. O médico prescreveu algum tipo de medicação, ansiolítico, antidepressivo. Na sequência, eu tenho o relatório, a anotação do farmacêutico ou técnico de farmácia que dispensou esse medicamento. Então, esse prontuário, ele é único, né? Isso faz com que a pessoa que vai ler esse prontuário, muitas vezes, ele observe, ele consiga relacionar o que realmente está acontecendo e o que ocorreu com esse paciente de forma cronológica. Então, você consegue entender e percepcionar que aquele paciente passou por uma avaliação psicológica, que o médico avaliou juntamente com a equipe multiprofissional e necessitou fazer o medicamento, e a farmácia dispensa esse medicamento ou não dispensa porque não tem. Você consegue, de uma forma muito clara e concisa, perceber a evolução da dinâmica do atendimento desse paciente. Então, ele é muito mais fácil de interpretação, né? Nos últimos dias, inclusive, um exemplo bem bacana, teve um grupo de estágio que fez um levantamento, né? Na verdade, eles tinham que trazer um estudo de caso, mas eles trouxeram um estudo de auditoria do prontuário de um paciente de estratégia de saúde da família. E eu achei muito bacana porque eles conseguiram perceber, mesmo que talvez sem querer, Jana, o quanto o prontuário estava totalmente perdido. Você não tinha informações, as informações não eram coerentes, as informações não eram concisas, as informações elas não estavam relatadas de forma adequada, e as informações elas não batiam, né? E aí a gente consegue, e eu acredito que quem passou por essa experiência, o grupo que passou por essa experiência consegue relembrar bem, e talvez até agora, de uma forma mais objetiva e clara, perceber o quanto isso é importante para os profissionais da área da saúde, ler um prontuário que tenha informações adequadas acerca do atendimento e da assistência desses pacientes. Jana, pode ficar à vontade, pode falar. Oi, Jana. Oi, prof, agora carregou. É que demora um pouquinho, a internet também é ruim, mas enfim, eu só queria compartilhar então a colegas que foi uma experiência pra gente muito importante e de grande validade como crescimento profissional, porque assim, a gente sabe da importância do prontuário, mas a gente nunca tinha se deparado com um prontuário tão desorganizado que a gente não conseguia imaginar uma linha de raciocínio diante do histórico daquela paciente, sabe? Então, eu acho que para mim, tanto para mim quanto para os colegas que juntamente comigo fizemos o trabalho, foi muito válido e foi de muita importância de você saber que tudo que você faz, você precisa registrar, e não só isso como um histórico do paciente, porque sabe que não vai estar para sempre dentro de uma unidade de saúde. Se vem novos profissionais, como é que vão dar seguimento ao cuidado se não sabem nada? Não tem como achar nem A nem Z no prontuário. Muito complexo isso. Obrigada, Jana, pelo seu relato, né, de experiência. Eu acho que é bem isso mesmo que a Jana conversou, que a Jana está passando para nós. O prontuário, ele acaba virando uma bagunça, né? E como bem falado pela acadêmica Janaína,
a gente não é eterno nas instituições ou onde a gente vai trabalhar. E a importância do prontuário único é justamente para isso, para que a gente consiga ter uma continuação desse cuidado, né? Você vai relar curativo, hoje, essa semana, você está fazendo uma cobertura, tu está usando tal curativo, mas, não sei, por algum motivo, você troca de unidade, né? E aí vem um outro profissional, um outro enfermeiro, ele não sabe o que está sendo tratado, ele não sabe qual cobertura foi usada, e aí ele acaba se deparando muitas vezes ou necessitando mudar a conduta, muitas vezes desnecessariamente, porque você não tem uma anotação adequada, concisa e objetiva no prontuário do paciente. A Manu está colocando que ainda mais uma paciente que necessitava, né, de atenção e não foi assistida adequadamente, exatamente. Aí você perde as informações, né, as informações elas ficam perdidas, você não consegue, não tem nexo, né, uma coisa com a outra, uma informação não bate com a outra, né. E aí muitas vezes a gente fala de estratégia de saúde da família, né, porque eu percebo, não é a minha área, mas a gente percebe pelo que os nossos colegas comentam e os próprios alunos, que muitas vezes há essa dificuldade dos profissionais fazerem as anotações nos prontuários. Eu não sei, talvez pela minha ignorância, né, ou pela falta de conhecimento e contato com a estratégia, mas me parece que na área hospitalar ainda a gente anota mais, né, a gente é mais... nós temos maiores informações no prontuário do que muitas vezes na própria estratégia de saúde da família, né? Não que é para ser o contrário, as duas demandas são necessárias e o prontuário ele é muito importante e nos próximos comentários que a gente vai estar fazendo no mini curso a gente vai ver o quanto é importante, né? A gente não se dá conta o quanto aquilo que a gente anota ele pode ser a favor ou contra nós. A gente não tem ideia e talvez a gente um dia só terá ideia depois que a gente passar por um depoimento, né? Ou tiver que ir a juízo para comprovar aquilo que você escreveu muitas vezes no prontuário. Então a gente tem que saber muito bem o que a gente escreve. A gente tem que escrever de uma forma legível, a gente tem que escrever de uma forma adequada, né, com uma boa ortografia, uma boa colocação das palavras. Não é simplesmente escrever. Nós precisamos saber colocar as palavras, né, sem erros de ortografia, porque aquilo é a nossa imagem enquanto profissional. Óbvio e claro que hoje tem se pensado muito a questão, e as instituições têm optado mais por prontuários eletrônicos, né, porque isso diminui o risco de perda de prontuário e principalmente gasto, né, gasto de folhas, enfim, tem se optado mais por prontuário eletrônico, mas a gente sabe que a nossa realidade é muito próxima, inclusive do nosso hospital universitário, ainda é o uso de prontuário impresso, né? Por mais que ele seja eletrônico, mas ele não é totalmente eletrônico. Eu prescrevo e eu acabo imprimindo a prescrição. Isso é uma realidade que talvez para outras instituições não exista mais, certo? Os prontuários, então, ele tem outras funções além da comunicação. Então, entre os profissionais, o sistema de saúde e o usuário, que é aquilo que eu conversei com vocês no início, né? Porque o prontuário ele pode servir, então, para analisar o perfil de uma comunidade, ou muitas vezes identificar alguns pormenores, né, de alguma situação de saúde que esses pacientes possam vir ou estar desenvolvendo. A Prof. Daglier colocou aqui que o prontuário eletrônico é mais seguro, até porque uma vez que salvo, você não altera mais. Isso é super importante, porque muitas vezes o prontuário físico, né, o papel, você pode muito bem passar limpo e refazer aquilo que talvez você fez de maneira equivocada, ou muitas vezes até omitir algumas informações, o que é muito ruim, né?
A Marcela colocou que tem um relatório eletrônico no Covid e na emergência aqui no UST. Isso diminui também a concentração de papel. Mas que bom, Marcela, que já esteja diminuindo essa necessidade que a gente tem de estar imprimindo, né? Porque isso também, muitas vezes, ocorre pela resistência da equipe, né? Às vezes a equipe está tão acostumada a ter aquele prontuário que tem que ser palpável, que tem que pegar na mão, porque senão eu não dou conta, senão eu não vou conseguir medicar, não vou conseguir evoluir, relatar. E às vezes é um pouco de resistência nossa, né? E a gente não tem ideia o quanto é interessante, mais prático, mais dinâmico você ter um prontuário eletrônico, porque tu faz no computador, vai estar ali, o que tu fez vai estar ali, ninguém vai mexer. Tem o teu login, tu tem a tua senha, então ninguém vai usar, ninguém vai poder usar isso sem a sua permissão, enfim, você vai ter talvez até uma segurança maior, né? Outra função importante do prontuário está relacionada à questão da educação, e aí eu acho bem importante a gente fazer um parênteses nessa questão, porque talvez quem esteja aí, ou da 10ª fase, da 8ª fase, que já estão trabalhando com pesquisa, TCC, vai saber até, de repente, relatar a importância que é para a educação, para a cientificidade, o registro histórico desses pacientes, né? O quanto isso é importante para quem está na academia. Porque é através desses relatos, desses relatórios, desses registros, dessa história desse paciente, que muitas vezes eu consigo fazer pesquisa e analisar, né? Em algum dado momento, a situação de saúde e doença, seja na unidade hospitalar, seja na estratégia de saúde da família, enfim, aonde for necessário. Então, o prontuário ele é de suma importância também para o nosso processo educacional, porque muitas vezes é através dele que eu consigo identificar alguns fatores, né, que possam ou que necessitam sofrer algumas mudanças ou intervenções, né. E o prontuário também auxilia muito no processo gerencial, né, como registro administrativo, financeiro e documento de forma ou com valor legal. A gente vai estar falando um pouquinho adiante também, tá? Bom, uma pergunta bem importante, né, e que muitas vezes, e eu já me deparei também com essa pergunta, de quem que é o prontuário? A quem pertence o prontuário, né? Às vezes vem os familiares lá, eu quero olhar o prontuário do meu pai, eu quero olhar o prontuário do paciente, seu João, né? Então, o prontuário, ele pertence ao profissional de saúde, né? Que são os profissionais que estão lá e que estão atendendo esse paciente. Então, nesse caso, pode ser qualquer profissional que necessite atender e relatar ou registrar essa assistência que foi prestada ao próprio paciente, né? Então, se o paciente solicitar o prontuário, ele pode solicitar, ele pode ver o prontuário, né? À instituição de saúde. Então, o prontuário, ele pertence a esses três elementos, ok? E quem pode solicitar a cópia desse prontuário? Às vezes é comum, o paciente interna, o paciente fica 3, 4 dias, o paciente piora, ou enfim, acontece alguma coisa e a família julga necessário, sei lá, de alguma forma, juridicamente, cobrar na justiça por alguma negligência, enfim, que ocorreu durante o processo de internação de assistência desse paciente, né? É quem que pode solicitar a cópia? Apenas o paciente ou o representante legal, então através de procuração, tá? Isso é bem importante, não se libera prontuário sem que o representante legal ou o próprio paciente traga essa procuração. Em caso de falecimento, o representante familiar nomeado pelo juiz, né? Isso também é muito importante, porque muitas vezes ocorre, devido a algumas circunstâncias, a necessidade da família solicitar esse prontuário, e o Conselho Regional de Medicina, que também pode solicitar a cópia desse prontuário. Óbvio que toda essa solicitação ela deve ser feita a nível de protocolo, né,
de cartório, solicitação. E normalmente esse prontuário não é entregue de imediato, né? O hospital, a instituição, ela tem um certo tempo para se adequar, buscar o prontuário, procurar o prontuário e entregar de forma jurídica para essa instituição, no caso o conselho, né? Ou para esses familiares. Aqui no Santa, eu acho o Prof. Dagli, eu acho que até um pouquinho menos. Na época que eu trabalhava ali, era 2 dias, no máximo 3 dias. Mas depende muito do pessoal que está no serviço de processamento desses prontuários, né? Como a gente estava falando, a questão do prontuário eletrônico, ele acontece de uma forma mais rápida, né? Porque está tudo sistematizado, então fica muito fácil para você buscar o prontuário. Agora, diferente quando o prontuário ele é um prontuário impresso, né? Então, acaba sendo mais moroso, né? Mais demorado o processo de liberação desse prontuário, tá? Beleza, Sibeli. Ótimo. Vai depender muito de cada instituição, né? O tempo que eles têm para... Acredito que seja também uma questão jurídica, né? Até para liberação, provavelmente tem que ter isso, passa pela auditoria e protocolos, exatamente, para daí eles liberarem, né? Fazer a autorização para liberação. Isso. Bom, o que é o prontuário do paciente, então, né? Um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais, imagens registradas, né? Fotos, acontecimentos, enfim. Todas as informações necessárias para que ou necessárias ou que foram realizadas durante o atendimento a esse paciente, né? Durante a assistência, pelos membros da equipe multiprofissional, ou seja, o que a gente conversou até agora. O prontuário ele serve para estar alinhando tudo isso e está colocando, né, no papel ou de formato eletrônico toda a assistência que está sendo realizada. Então, é um documento para o registro de assistência, né, de toda a equipe, como já foi falado. Ele serve para fazer uma anotação de enfermagem, então controles do processo de enfermagem também, certo? Óbvio que nós vamos estar falando mais aprofundado a questão do prontuário e do relatório e registro de enfermagem, né? Mas é óbvio, como eu falei de início, o prontuário ele deve ser, e todas as instituições elas têm que, desde 92, tentar se adequar e desenvolver de alguma forma e sistematizar esse prontuário de uma forma que ele seja de uma forma única, né? Mas que isso não é tão simples assim, né? Hoje nós temos vários segmentos aí, várias empresas que vendem, né, esse software, obrigado, prof. Mas que nem sempre é muito barato, né? Então, às vezes a instituição ela não tem condições para colocar um prontuário eletrônico, porque isso muitas vezes custa bastante caro, muito caro, e aí opta-se por manter o prontuário e registro impresso ainda, né? Mas isso tem que de alguma forma melhorar e evoluir, porque é algo que é instituído pelo Ministério da Saúde, então os hospitais e instituições elas têm que começar a se adaptar. O que é uma anotação de enfermagem, né? A anotação de enfermagem é definida como registro ordenado e sistematizado da assistência de enfermagem, então que foi prestada. Nesse momento, a anotação ela tem que ser pontual, né? Como sinais e sintomas apresentados e referidos das intercorrências e respostas do cliente, né? E ela serve, então, para registrar todas essas observações. Então, prestem bastante atenção que esses dados eles têm que ser pontuais. Então, é super importante que sejamos muito coerentes e verdadeiros nas informações que a gente coloca no prontuário. Caso contrário, nós sofreremos de uma forma ou de outra
juridicamente toda e qualquer informação de forma equivocada que nós colocamos no prontuário. Então, a anotação, ela nada mais é do que, segundo o Dowry, né, de 99, nada mais é do que um reflexo da prática. Então, tudo aquilo que eu faço na prática, eu tenho que anotar, né? Ou seja, toda a informação que eu pontuar, que eu colocar no meu prontuário, podem sofrer implicações éticas. Então, desde que eu coloco aquilo que eu coloco de forma equivocada ou errada, eu vou responder por isso, né? Caso haja alguma complicação, ou aquilo nem não informei. O paciente fez uma parada cardiorrespiratória, mas eu não coloco no prontuário, eu não deixo claro que esse paciente teve uma parada cardiorrespiratória e que foi de alguma forma reanimado, ou que foi comunicado ao médico, que esse médico veio atender o paciente, foi reanimado tantos minutos, o que foi usado. Eu não deixo claro isso. Eu deixo claro que o paciente parou e que o paciente, após tantos minutos, evolui a óbito. Então, percebam que nesse processo, até que chegue, até que o paciente chegue a óbito, há uma lacuna muito grande, né? Há um espaço muito grande, muito tênue. E para a questão jurídica, para um processo civil, para um processo criminal, mamão com açúcar para os advogados. E muitas vezes você acaba respondendo por algo que você não tem responsabilidade nenhuma, ou que você não tem culpa nenhuma, mas que no seu relato, na sua evolução, não tem nada que justifique que aquilo que você está dizendo foi feito. O que você está dizendo, mas você não anotou, não está registrado. Se não está registrado, não foi realizado. Então, isso é algo muito importante que vocês têm que levar para a vida profissional de vocês, que eu sempre falo em estágio, né? Sempre quando os alunos vão a estágio, eu sempre procuro frisar muito. Se você não anotou, você não realizou. Você pode ter dado o melhor banho da vida daquele paciente, você pode ter hidratado, você pode ter trocado fio, tudo. Você prestou uma assistência maravilhosa. Então, você não relatou a metade daquilo que você fez. Então, você não realizou. Porque o que vale é o que está no papel. Mas é importante também a gente frisar que eu também não posso ser antiética e usar de má fé e colocar algo que eu não tenha feito. Como, por exemplo, eu virei o paciente de decúbito, eu checo na prescrição de enfermagem que eu realizei a mudança de decúbito, mas eu não fiz a mudança de decúbito. Isso também pode gerar um processo ético, né? Porque o paciente, ele tá um paciente debilitado, um paciente que precisa de mudança de decúbito, mas eu, enquanto profissional, não faço. Eu checo, mas eu não faço. E aí o paciente desenvolve lesões, o paciente desenvolve várias complicações. Um exemplo, né? Que as suas atitudes não comprovam aquilo que o paciente está apresentando ou aquilo que o paciente desenvolveu. Então, isso acaba virando um contrassenso, né? Você está se contradizendo com aquilo que você está escrevendo. Quem faz a anotação de enfermagem? Né? A equipe de enfermagem, inclusive o enfermeiro. E depois eu vou perguntar para vocês qual que é a diferença de anotação de enfermagem e evolução de enfermagem. Quem que gostaria de falar aí? Existe diferença entre anotação de enfermagem e evolução de enfermagem? Quem que gostaria de compartilhar, de repente, aí aquilo que acha que pode ser? Qual que é a diferença? Não tem problema, vocês não são obrigados a saber. Alguém quer falar? Quer escrever? A Marcela colocou que a evolução é mais completa. É uma das características da evolução, Marcela. A evolução de enfermagem ela é mais completa, tá? Um histórico,
Então, isso. Então, a evolução de enfermagem, ela tem a capacidade, ou ela tem uma das características ser mais completa. Então, na evolução, você tem diversas informações, né? Desde o histórico, a anamnese, os dados objetivos, subjetivos, né? Mais adiante, lá no final, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a evolução de enfermagem, ela é muito mais concisa, ela é mais completa. Normalmente, a evolução de enfermagem, ela é um reflexo das 24 horas de atendimento ou de evolução desse paciente, né? Então, normalmente, eu não consigo evoluir um paciente com 2 horas de atendimento, porque ele não vai se caracterizar como uma anotação, como uma evolução. Ele vai se caracterizar como uma anotação de enfermagem. Então, se vocês forem ver na literatura, a literatura ela coloca que a resolução 311, se eu não me engano, do COFEN, ele coloca sobre os registros de enfermagem que a evolução de enfermagem ela se caracteriza após o acompanhamento de todas as intercorrências e de todas as ações realizadas nesse paciente durante 24 horas. Óbvio que nós não ficamos 24 horas com o paciente. O máximo que a enfermagem pode ficar em atendimento direto com o paciente são 12 horas, né? A nível de questão jurídica, trabalhista, né? Óbvio que a gente sabe que tem pessoas que fazem mais tempo, fazem muitas vezes o atendimento por mais tempo junto ao paciente. Mas a gente não tem como fazer a evolução só depois de 24 horas, mas a gente tem como se respaldar nas anotações de enfermagem. Então, a evolução, ela serve para quê? Ela serve para dar um parecer geral do estado geral desse paciente, e as anotações, né? A evolução, ela faz isso, e as anotações, elas trazem o quê? Elas trazem as particularidades momentâneas que aconteceram nesse paciente durante as 24 horas, durante as 6 horas, durante as 12 horas, certo? A anotação incorreta, incompleta, falseada ou inexistente dos fatos relacionados com o paciente pode caracterizar um delito, tá? E acarreta punições previstas tanto na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, que é a Lei 7.498, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é a 311, se eu não me engano, de 2019, como também o Código Penal e o Código Civil Brasileiro. Então, pensem que, mediante um relato falsificado ou inexistente de alguma assistência que você diz que prestou, mas não prestou a esse paciente, tem que responder de todas essas formas. Você vai responder pela Lei do Exercício Profissional, você vai responder pelo Código de Ética, pelo Código Penal e Código Civil Brasileiro. Então, percebam que isso é muito preocupante, isso é muito importante, que nós, enquanto futuros profissionais da equipe de enfermagem, nós nos preocupemos acerca dessas informações e daquilo que a gente está colocando nos prontuários dos pacientes, né? Porque isso pode causar implicações importantes a nível jurídico para nós, profissionais, como também acerca de faturamento do SUS ou mesmo faturamento a nível particular ou de convênios, que é aquilo que eu falei para vocês no início, né? O prontuário, as anotações em prontuário, ela está muito ligada à questão de auditoria, né? Porque é comum, muitas vezes, a glosa de alguns procedimentos ou do pagamento de algumas consultas ou atendimentos do paciente, justamente pela falta de informações coerentes no prontuário. E aí, às vezes, a instituição ela acaba perdendo dinheiro porque os teus profissionais, os técnicos, enfermeiros, os próprios médicos, a equipe multiprofissional, ela acaba não relatando aquilo que é feito, e aí você não relatou, você não recebe. Você não justificou, você não recebe. Você usa 3 abocate e 20, mas você não justifica o porquê que você usou 3 abocate e 20.
Você não coloca que o paciente era de difícil rede venosa, de difícil acesso venoso, né? E aí você não justificou, o que a empresa vai pensar? Não, eles estão tentando jogar a Teresa Bocati para a empresa pagar, mas eu não vou pagar, não tem nada que justifique que eles precisaram usar a Teresa Bocati. Então eu vou pagar um. E aí os outros dois, quem vai bancar é quem? A própria instituição, né? A prof. Daglier colocou aqui, então, que o atendimento da psicóloga não evoluída, a consulta não paga. Isso sem justificativa glosa, realmente, né? Ou você justifica, ou você evolui, caso contrário, a instituição não recebe, né? Não atendeu, não fiz, como? Ah, mas ele teve avaliação psicológica, o psicólogo avaliou, fez 3, 4 sessões, né? Mas não tem nada anotado. Como que o convênio, enfim, vai pagar essa instituição? Ela não vai receber, eu não tenho nada relatado. Né? É muito comum, por exemplo, eu falo da minha área, que é onde a gente tem mais contato, as instituições glosarem coberturas, né? Curativos de acesso periféricos, os mesmos curativos para algum tipo de tratamento de lesões, justamente por quê? Porque você não relata de forma adequada. Você relata realizado, curativo, mas você não coloca qual cobertura que você usou, você não coloca que foi necessário um desbridamento cirúrgico, né? Aí o paciente foi para a cirurgia, fez um gasto enorme, né? Teve que passar por procedimento cirúrgico, usou sala, enfim. E aí você não relata, ou você relata superficialmente, a empresa chega à conclusão que aquilo não está sendo realizado de uma forma adequada, dolosa, e o hospital não recebe. Então, vocês, enquanto profissionais que estarão na gestão, vocês precisam estar muito alinhados quanto a isso, né? Ontem, inclusive, nós tivemos uma palestra muito interessante sobre o processo de gestão, sobre a questão de liderança, né? E eu acredito que essa questão das anotações, das evoluções, a questão de todo esse processo de auditoria dos prontuários, ela está muito relacionada a isso. E aquilo que não é pago, não entra. Se não entra para a instituição está perdendo. Se a instituição perde muito, a instituição não tem dinheiro para pagar os colaboradores, não tem dinheiro para investir, talvez, num colchão interessante para uma unidade de terapia intensiva, né, para proporcionar uma melhor assistência e um cuidado para o paciente. Ela não vai investir, talvez, em uniforme, talvez em uma alimentação melhor para os colaboradores, um local para folgar, enfim. São inúmeras coisas que a gente pode pensar, né? Então, acho que isso é super importante a gente já começar a plantar essa semente, beleza? A prof. Daglier falou que a Unimed só paga cobertura especial mediante a protocolo institucional já encaminhado previamente ao convênio. Isso é muito interessante, o que a prof. colocou, porque realmente, inclusive, eu já me deparei com uma situação dessa, né? Então, o hospital não tem protocolo para assistência a um tipo de lesão lá, e a Unimed, a SC Saúde, ela não vai pagar porque não tem protocolo. Né? Aí uma outra coisa importante, né? A questão dos protocolos. De quem que é a responsabilidade da criação desses protocolos, né? É da equipe de enfermagem, é do enfermeiro, né? Cabe ao enfermeiro buscar e desenvolver esses protocolos para que o hospital pare de perder dinheiro. Certo? Vamos seguir. Gia, esse café é para mim ou é para você? Tá bom. Muito obrigada pelas participações. Alguém tem que participar, né, gente? Por favor, né? Vamos lá. Alguma dúvida que vocês querem perguntar? Meninas que já trabalham na área, já tiveram alguma experiência interessante sobre anotações no prontuário? Algo que vocês gostariam de comentar? De repente a Cibele, a Jana, que já trabalha na área, deixa eu ver quem mais que está aqui. O Giovanni, né, que trabalha aí na assistência ao paciente crítico, o Diego, né, se eu não esqueci de mais ninguém, deixa eu ver quem mais aqui, a Marcela,
a Loiri, que trabalha em SF, de repente vocês têm alguma experiência interessante acerca de alguma coisa que aconteceu em prontuário que vocês achem interessante colocar. Pode falar, Jana. Prof, então, eu vou compartilhar então a minha que a gente está vivenciando agora ali onde eu sobre a questão de a anotação de qualquer coisa que você utilize para o paciente. A prof deve estar ciente aí dessa questão dessa nova norma que foi implantada lá. A gente tem bastante dificuldade, porque o estoque não está fechando, a gente não tem rotina de marcar esses gastos, porque se você não tem rotina, você vai no automático, né? Ah, vou medicar, gastei tal coisa, eu sei o que eu gastei, mas daí depois a farmácia não dá baixa, o material que eu usei não volta para emergência, se algum eu não vou ter, eu vou ter que buscar na farmácia, então isso gera mais um tempo e prejuízo. Então essa questão de anotação, já entrar numa instituição que tem esse protocolo vigente, você já entra nesse ritmo. Agora, a partir do momento que a gente coloca isso como novo, tá? Se você não tem essa rotina, é muito complicado. E a gente agora pão essencial, porque antes eles não tinham marcação de nada, eles não sabiam nem o que entrava, nem o que... Então acaba até o prejuízo, né? Porque você usa uma agulha aqui, contaminei, vou jogar fora. Então, a partir de tudo, porque foi... Você tá sobrando o paciente, tem que devolver para a farmácia vai questionar o que aconteceu. Então, é bem válido essa questão que É super importante isso que a Jana colocou, né? E o quanto é importante o enfermeiro ele ter perfil de liderança, né? Porque quando ocorrem essas mudanças, o enfermeiro ele tem, em primeiro lugar, o enfermeiro ele tem que estar consciente de que aquilo que está sendo cobrado precisa estar claro para ele e ele precisa aceitar essa nova dinâmica, né? Porque se para o enfermeiro está difícil de aceitar essa nova dinâmica, essa nova realidade, imagina como que ele vai levar isso para a equipe dele. Ele, enquanto líder, ele não aceita o novo contexto, a nova dinâmica. Como que ele vai fazer com que os colaboradores dele aceitem essa nova dinâmica, aceitem essa nova rotina, né? Então, isso é muito importante e a gente precisa estar bem alinhado quanto a isso. E isso, né, a falta de comprometimento nesse sentido, ela pode gerar um transtorno enorme, como a Jana falou, né? Você tem, sei lá, 10 soro fisiológico, 10 ringue, você usou os 10 ringue, não tem mais, chega um paciente chocado, você precisa fazer uma expansão plasmática, aí você precisa aumentar os níveis pressóricos do paciente, e você não tem mais medicamento, ou você não tem mais droga vasoativa, porque não é no meu plantão, eu recebi assim. Então, é todo um contexto que gera, talvez, complicações graves e que podem refletir na assistência direta ao nosso paciente, tá? Loiri, tu quer falar a tua experiência, então, na semana passada? Enquanto isso, eu vou ler que a prof. Dagria colocou, que bem importante é ressaltar aqui que a classificação de risco realizada pelo enfermeiro, a instituição recebe como consulta de enfermagem. Tá, isso é bem interessante. Isso, a Jana, o líder tem que ter a cabeça aberta às mudanças, exatamente. Se o líder não tem essa capacidade, a equipe ela vai andar na mesma direção do líder, né? Por isso que ser líder é muito importante. Não é ser chefe, é ser líder. Pode falar, pode. Então, a minha experiência na semana passada foi a seguinte: como eu sou ACS, então a gente tem uma fichinha padronizada ali por nós mesmos para a gente fazer as anotações, né? Quando a gente faz a visita. Mesmo que agora tenha o tablet e a gente faça, porque no tablet não tem um lugar onde você possa escrever como se fosse a evolução da enfermagem e a evolução da nossa visita. Aí, eu continuo usando a fichinha, a mesma coisa. Aí, o que aconteceu? Semana passada, um senhor procurou o posto de saúde porque ele foi atrás de advogado e tal, porque a mulher que morava com ele, que seria a esposa dele, faleceu.
E o que acontece? Eles não eram casados no papel, não tinha nenhuma comprovação, nada que ele estava cuidando dela. Então, o que ele fez? Procurou o posto de saúde, a manda de autoridades, né, tipo, para comprovar. Até foi solicitado a fichinha que eu fazia, porque eu era ACS. E assim, na fichinha, agora, depois da pandemia, então a gente não pegou mais assinatura, porque a nossa recomendação era não chegar do portão para dentro e também não ficar passando a caneta para cada pessoa assinar, né, por conta do Covid. Mas nas anotações antes dos outros meses, no fim do ano passado, janeiro, fevereiro ali, tinha a assinatura dele, até porque ela não conseguia assinar. Então, tipo, tava tudo anotadinho, cada quadrinho, cada mês tinha a assinatura dele, bem certinho. E daí, nesses últimos meses, não tinha assinatura, mas eu fiz a anotação, a mesma coisa. E, tipo, foi um documento que comprovou que ele estava cuidando dela. Então, essa foi a minha experiência. Nossa, muito bacana teu relato, Lari. E olha só que interessante. Não foi só uma comprovação de que ele vivia com ela, ou de que eles tinham uma relação estável, mas é uma comprovação de que você, enquanto profissional, enquanto ACS, estava fazendo seu trabalho. Sim, e depois disso eu fiquei imaginando, eu disse, meu Deus, vou ter que, né, tipo, a gente se cobra tanto, eu falei, vou cada vez mais fazer o melhor possível, porque, Exatamente. olha, pode ser a única comprovação que ele tenha, e na verdade porque não tinha outro papel, nada que comprovasse que ele morava junto, né, que ele cuidava, né, que o mais importante era que ele cuidava dela. Exatamente. O quanto é importante o seu papel. Então, às vezes a gente acha assim, mas a gente de saúde, ela não precisa fazer grandes anotações, né? Não, todo profissional de saúde, ele tem o seu papel de extrema importância, né? E é um ciclo, é uma engrenagem. Se essa engrenagem não funciona, não vai funcionar as demais. Sim. E acho que... Pode falar. Assim, teve colegas meus que deixaram de fazer essas anotações por conta de ter um tablet. Só que, como eu falei, não tem um lugar específico no tablet que você possa digitar ali, tipo, o paciente encontrava-se com fratura, alguma coisa assim, sei lá, né, qualquer coisa. Não tem, tipo, onde você possa escrever. Se não tem opção ali para você colocar, não tem outro lugar para você escrever. Então, eu como a minha pessoa, eu continuei fazendo porque eu acho importante. E se eu não tivesse continuado feito, talvez não teria dado certo para esse paciente, porque desde março não teria. Então, tipo, desde a pandemia ali, porque a gente tem o tablet desde o ano passado. Então, veja bem, desde o ano passado, se eu não tivesse mais usado o papel, a fichinha ali para fazer, o que eu ia ter? Nada. Porque, né, aquele do tablet não ia comprovar, porque não teria assinatura dele. Então, eu acho que não iria comprovar, né? Mas aí eu vejo a importância da gente continuar fazendo isso. Exatamente. De fazer as anotações, de colocar as percepções, né? Eu acho que isso comprovou duas coisas, né? Positivamente para ele, porque ele conseguiu, através dos teus registros, comprovar algo que talvez para ele vai ser essencial, né? Provavelmente para ficar com a aposentadoria, enfim. E o mais importante, talvez, não o mais importante, mas tanto quanto, é você comprovar que você está fazendo um excelente trabalho enquanto agente de saúde, né? Porque isso comprova, através das suas anotações, que você fez o seu trabalho, que você fez a sua visita, que tu fez suas orientações. Então, é aquilo que a gente vinha conversando antes, né? A importância de a gente fazer os relatos de forma adequada, de forma coerente e principalmente de forma real, né? De forma verdadeira. Não adianta também você fazer uma anotação que não condiz com a verdade. Aí você pode também ser submetida a comprovações jurídicas, né? Ou às vezes até responder juridicamente esses fatos que talvez você tenha relatado que não sejam condizentes. O quanto é importante e bacana o relato de vocês. Obrigada aí por compartilharem conosco. Aqui eu trouxe algumas informações importantes que é relacionada a tudo que a gente vem comentando agora, a importância de
a gente fazer esses relatos, né? Então, nós temos aqui várias resoluções que nós podemos nos respaldar enquanto profissionais, mas que também podem nos prejudicar enquanto profissionais. Porque a justiça, ela tem dois pratos, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa forma. Então, eu tenho dois pratos, para que eu preciso estar em equilíbrio. Né? E como que eu estou em equilíbrio? Quando eu faço o meu papel de maneira correta, de maneira adequada. Mas, ela pode em algum momento se desequilibrar. Ok? E eu posso ser penalizado por isso. Então, aqui eu trouxe algumas resoluções, depois se vocês quiserem buscar e ler na íntegra, né? A Constituição Federal, a Lei do Nosso Exercício Profissional, a 7.498, explica e deixa muito claro quais são as reais atividades, né, do profissional enfermeiro, do técnico, do auxiliar, né, o que incumbe para cada profissional, né, o que cada profissional, o que até onde que vai a minha limitação profissional. É super importante que vocês saibam, que vocês pelo menos tenham uma noção do que fala a lei do exercício profissional. O nosso código de ética, ele é muito claro, muito objetivo, quando ele coloca que os nossos relatórios, eles têm que ser concisos, eles têm que ser claros, eles têm que ser objetivos e as informações têm que ser fidedignas. Caso contrário, eu posso responder de forma ética ao meu conselho e posso até, de repente, perder ou sofrer cassação da minha certidão, né, e acabar não respondendo mais enquanto enfermeiro. Então, é super importante que a gente se oriente, né, e pense que tudo isso aqui eu posso responder, eu posso cometer algum ato, eu posso responder por tudo isso, né. Tem a resolução do COFEN, a 429 de 2012, então, que fala sobre os registros e ações dos profissionais acerca do prontuário do paciente, né, que também fala sobre as adequações das evoluções, dos relatórios, da importância, né, da coerência, né, das anotações. A resolução, então, do COFEN, da 514 de 2016, é praticamente essa resolução que eu usei para preencher essa demanda que a Profimar-se solicitou acerca das anotações de enfermagem. Então, é uma resolução super importante que fala e que aprova as recomendações para os registros de enfermagem, os prontuários, né? Essa resolução, ela explica muito simplificadamente, eu trouxe alguns links, alguns recortes dessa resolução, mas lá tem muita coisa. E lá, na verdade, é uma resolução que ela norteia vocês, por exemplo, numa evolução de transferência de um paciente. Lá ela diz como que é para fazer essa evolução de enfermagem, como que eu faço a anotação de enfermagem acerca ou mediante uma transferência. Então, às vezes, os alunos me perguntam, prof, mas não tem nada que me oriente, que me diga. Então, assim, a partir de hoje, a resolução 514 de 2016, ela norteia vocês. Lá vai ter tudo especificado, pontuando o que eu preciso colocar numa evolução de um óbito de um paciente. O que eu preciso colocar na evolução ou no relatório de uma realização de um curativo. Então, ela é muito específica e bastante objetiva. Então, ela te dá um norte bem bacana. E aqui eu trouxe o Código de Processo Civil, Código Civil Brasileiro, Código Penal, a Lei 8.078, que fala sobre a defesa do consumidor, sobre a importância de prestarmos assistência adequada a esses pacientes. De certa forma, o nosso paciente, ele não deixa de ser um consumidor. Olha só, Lei do Código de Defesa do Consumidor, da onde que nós pensaríamos que nós, dependendo daquilo que a gente relata, daquilo que a gente faz, a nossa assistência, nós podemos sofrer uma penalidade referente à lei ou à Lei do Código de Defesa do Consumidor. Então, o nosso paciente, ele não deixa de ser um cliente.
eu estou prestando um serviço. Eu estou prestando uma assistência de saúde, eu estou prestando um atendimento, não deixa de ser, o meu paciente não deixa de ser cliente. Então, eu posso ser penalizado por uma forma errada de tratar esse paciente, por exemplo, não orientar sobre um exame que será realizado, como que vai ser realizado, aonde que vai ser realizado, por que o senhor está sendo transferido, por que... Então, é muita coisa, assim, ó, porque nós, brasileiros, nós não temos esse domínio da legislação. Que se você pegar países da Europa, países, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas elas estão muito mais ligadas nesses processos, nessas legislações, nas leis, e elas cobram muito mais profundamente as instituições de saúde. É muito comum nesses países o paciente entrar sem nenhuma lesão por pressão, ele sai com uma lesão por pressão e o hospital já recebe uma notificação para responder em juízo por que o paciente tem uma lesão. Se ele entrou sem lesão, por que ele está saindo sem lesão? E saibam vocês que uma lesão por pressão, ela pode ser encaixada no Código Penal, se eu não me engano. Acho que é o Código Penal, que fala sobre lesão corporal. Isso é evento diverso. Tá? Você pode ser enquadrado como, talvez não no sentido de querer que aquele processo se desenvolva, né? Mas você pode responder como lesão corporal. Então, a gente não se dá conta da complicação que a gente pode ter a nível jurídico, né? Precisamos ter cada vez mais atenção acerca do que a gente anota. O paciente desenvolveu uma lesão por pressão, mas em todas as minhas anotações eu evolvi que o paciente não tolerava mudança de decúbito. Ou quando eu fiz lá minha prescrição de enfermagem, quando eu fiz meu processo de enfermagem, um dos diagnósticos de enfermagem era risco da integridade da pele prejudicada, relacionada a inúmeros fatores, né? Lá na minha evolução eu coloco que foi orientado, que foi sugerido mudança de decúbito, mas o paciente não tolerava mudança devido à dessaturação do paciente. Então, eu tenho subsídios, eu evoluo que esse paciente ele não tinha condições ou ele não tolerava justamente por fatores relacionados a complicações pulmonares. Então, eu me justifico, eu prescrevo uma conduta, mas eu justifico por que a conduta não está sendo realizada, né? E aí eu venho dar muito em cima da questão do processo de enfermagem. Talvez para quem está nas primeiras fases não vai entender muito bem agora, porque ainda está muito superficial essa questão do processo de enfermagem. Mas o processo de enfermagem, ele vem para nos dar muito mais autonomia. Mas ao mesmo tempo que ele nos dá autonomia, ele nos cobra também. Então, o enfermeiro, ele tem que ter muita consciência daquilo que ele está prescrevendo e daquilo que tem que ser cobrado. Talvez para nós ainda não está muito clara essa questão. Ainda tem uma linha muito tênue entre a nossa prestação e aquilo que não está sendo realizado, aquilo que você pode ser cobrado judicialmente. Mas e a hora que isso realmente acontecer e as pessoas começarem a vislumbrar várias possibilidades de tirarem dinheiro das instituições por conta da falta ou de algumas complicações relacionadas à ciência da saúde. Né? Nós teremos muitas pessoas que poderão aí usar desses mecanismos para tirar dinheiro das instituições, inclusive prejudicar algumas pessoas, né? Alguns profissionais. Então, as anotações de enfermagem, seguindo, como que deve ser o nosso registro, né? No artigo 72, então, da resolução do COFEN, a 311, ela fala, então, que as informações, elas têm que ser claras, objetivas e completas, né? E aí, é super importante que a gente relembre que a anotação de enfermagem, a evolução de enfermagem, ela tem que ter atualidade e precisão. Né? Então, ela tem que ter data, ela tem que ter horário.
ela tem que ter uma grafia correta, ela tem que ter identificação do profissional que realizou o procedimento, do profissional que evoluiu, né? Ela tem que ser concisa, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser completa, atual e tem que ter organização. Então, quando às vezes a gente cobra em estágio, nas aulas práticas, pessoal, tem que ser uma evolução adequada, tem que ter palavras técnicas, tem que ter uma evolução concisa, tem que ser algo que a pessoa leia e a pessoa consiga imaginar aquele paciente, né? A questão, às vezes, a gente pega evoluções com muitos erros de português, com uma grafia de forma equivocada, não usa termos técnicos. Então, isso tudo pode refletir de uma maneira muito negativa, né? Para o futuro profissional de vocês. E tanto a Loiri quanto a Jana, né? Elas colocaram muito bem a importância, né? De a gente ter uma evolução concisa e de a gente colocar as informações de uma maneira correta, adequada e organizada, né? E o grupo da Jana que o diga, né? A questão da atualização e organização de prontuário. No estudo de caso que elas trouxeram, realmente as evoluções não tinham nada a ver, não tinham precisão, não concisão, não estavam completas, de forma alguma atualizadas, uma informação aqui, outra lá, e não tinham relação, nexo nenhum, a organização era péssima, né? Então era um prontuário assim que se algum auditor pegar, é trágico. Né? É muito trágico. Todos os profissionais iriam responder juridicamente, com certeza. Aqui eu trouxe essa imagem, caso vocês queiram procurar, esse caderno tem na internet, é bem interessante, vocês podem buscar por ele. Tem toda a resolução aí, a 514. A Loiri colocou aqui, então, que depois que ela entrou no curso de enfermagem, ela tenta colocar algum termo técnico até nos prontuários. Ó, isso é interessante, porque você já está tentando colocar na prática aquilo que você está aprendendo na teoria, né? E na prática também. E muito mais agora, quando vocês forem para estágio, né? Vocês tentarem, de alguma forma, claro, mas é isso que importa. De alguma forma, vocês já começarem a aguçar esse outro olhar, né? Vocês não ficarem só no fazer e continuar fazendo a mesma coisa. Acho que isso que é importante. De que forma que o curso está agregando para vocês profissionalmente, né? E aqui eu trouxe uma tabela, que ela é bem interessante, mas que vocês encontram na internet, em qualquer lugar, no Google. É só vocês digitarem lá diferenças de anotação e evolução de enfermagem. Mas ela também está contemplada nessa resolução. Então, aqui é muito simples e muito fácil da gente identificar o que é uma anotação de enfermagem e o que é uma evolução. E aí, vale lembrar vocês novamente, a evolução de enfermagem, ela contempla as 24 horas de assistência do paciente. E a anotação, ela é elaborada através de dados simplificados. É aquilo que aconteceu no momento, né? Então, por exemplo, a anotação são dados brutos, já a evolução são dados mais analisados, são dados mais complexos, né? Por isso que normalmente o enfermeiro evolui e o técnico faz a anotação. No entanto, tá? Que fique claro que o enfermeiro também pode fazer a anotação de enfermagem. Contudo, o técnico, ele faz a evolução de enfermagem, porque a evolução de enfermagem, ela está contemplada dentro do processo de enfermagem, ou seja, diagnóstico, intervenções, evolução, né? Então, por conta do processo de enfermagem, é comum que o técnico faça a anotação. Então, nas anotações, ele pode ser elaborado por toda a equipe de enfermagem, então técnicos, auxiliares e enfermeiro. No entanto, a evolução é somente pelo enfermeiro. A anotação, ela refere-se a um determinado momento, então, paciente evacuou em grande quantidade fezes líquidas, né, odor fétil, odor característico, é pontual, ele evacuou agora um episódio de diarreia, certo? Já a evolução, ela vai se referir no período de 24 horas. O paciente apresentou 3 episódios de diarreia, né, aí, enfim, as características e a evolução desse processo, ou seja, você está relatando aquilo que aconteceu nas 24 horas, né? Os dados, as anotações, nas anotações, elas são pontuais,
Já na evolução, elas são contextualizadas e processadas. Na anotação, você registra uma observação, na evolução, você registra a reflexão e análise dos dados, ou seja, a evolução, ela precisa ter, ela é um contexto muito mais complexo. Você não vai lá e anota, você precisa refletir sobre todo o processo. Ou seja, a evolução é uma reflexão de todo o processo de enfermagem, do cuidado que foi prestado, da assistência que foi realizada durante esse processo de 24 horas. Tá? Aqui, então, para vocês entenderem, a evolução, então, ela deve ser realizada nas últimas 24 horas, então, baseando-se nas respostas diante de todas as intervenções que foram realizadas durante todo esse período, né? Aquilo que a gente já comentou anteriormente. Então, algumas regras importantes para a elaboração das anotações e das evoluções de enfermagem. Legibilidade e eficácia, né? Elas devem ser cronológicas, isso é muito importante, tá? Não posso evoluir algo que nem aconteceu, né? Eu tô lá na sala de recuperação pós-anestésica, eu quero agilizar o meu processo e vou lá e relato que o paciente já foi avaliado pelo anestesiologista e encaminhado para o quarto. Mas o paciente está lá comigo ainda e o anestesista nem veio. Mas ele está com a escala de Aldrich-Crowley a 9, e ele já tem indicação para alta da sala de recuperação. Mas eu quero dar uma agilizada porque eu quero fazer outras coisas, e eu vou lá e evoluo. Nesse meio tempo, o anestesista não veio e o paciente faz um episódio de, sei lá, náusea, vômito, ou faz um episódio de hipotensão, e eu já relatei no prontuário. Okay? Isso é totalmente errado, isso é totalmente antiético, isso não existe, porque você não está usando a ordem cronológica para evoluir esse paciente ou para fazer as anotações. E agora, tu vai anotar o quê? Que o paciente não foi para o quarto e que ele teve um episódio de hipotensão? Como que você vai organizar de forma cronológica tudo o que aconteceu com esse paciente? Né? Então, a importância de ter esse discernimento, né? Devem ser precedidas de data, hora, conter assinatura, a identificação do profissional é muito importante. Não conter rasuras. Tá? É comum, às vezes, a gente se deparar em estágio, em aula prática, o aluno vai lá, faz a evolução na caderneta, vai passar limpo e ainda quando vai passar limpo, erra. E aí erra, e aí a primeira atitude do aluno, vou riscar, vai riscar. Riscou, acabou, você vai ter que passar tudo ali. Todos os colegas, todos os profissionais que evoluíram naquele prontuário anteriormente vão ter que passar tudo ali. Que não é certo, que é totalmente errado. Né? Então, prontuário de paciente é documento. Então, a gente jamais pode riscar. A gente não pode deixar entre linhas, a gente não pode deixar linhas em branco. Espaçamento, a gente não deixa, a evolução, o relatório de enfermagem, ele tem que ser corrido, ok? Porque se eu deixar algum espaço, algum espaçamento, alguma linha ali, pode muito bem vir alguém ali completar com alguma outra informação, né? Aquilo que a gente já falou, então, conter todas as observações e todos os cuidados que foram prestados, as respostas dos clientes frente aos cuidados prescritos, né, sobre as intercorrências, sinais e sintomas, por exemplo, paciente hipotenso, realizado infusão de lactato, após 20 minutos, paciente com sinais vitais estáveis, PA, sei lá, 12 por 8, 120 por 80, né? Então, sempre colocar qual que foi o desfecho desse paciente frente à atividade ou frente à conduta que você tomou enquanto enfermeiro. De preferência, elas sejam registradas imediatamente após o cuidado prestado, e às vezes o que a gente vê muito é que acontece várias coisas durante o seu período de trabalho, e aí você deixa para evoluir, por exemplo, uma intercorrência que aconteceu lá às 8 da noite ou às 8 da manhã, lá às 5 horas da tarde. Né? Então, de preferência que a gente sempre utilize a evolução de forma cronológica e adequada, para
Que a gente não tenha depois algum comprometimento ou esquecimento daquilo que a gente prestou, daquilo que a gente realizou. Tá? Às vezes é importante que elas contenham a descrição das características, tamanho mensurado, quantidade, coloração e forma. A gente cobra bastante, os professores de estágio cobram muito, né? Às vezes o aluno vai lá, paciente mantém cateterismo presidiário demora com diurese presente. Mas e qual que é a cor da diurese? Qual que é a quantidade de diurese? Então, isso é muito importante, porque o paciente estava com coloração da diurese clara, límpido, e aí, durante a passagem, ou na sequência da passagem de plantão, o paciente apresenta hematúria. Será que, se eu não anotar isso, meu colega que recebeu meu plantão agora, eu não passei no plantão que ele estava com hematúria, será que ele vai entender que esse paciente está fazendo uma hematúria franca agora? O porquê que está fazendo essa hematúria? Já estava com hematúria, mas não tem relatório nenhum que comprove que isso estava acontecendo. Então, a importância de a gente colocar isso para subsídio, né? Cuidado com as palavras e as abreviaturas e siglas, tá? Isso tem que ter bastante cuidado, porque às vezes a gente pega os alunos, ou às vezes os próprios funcionários da instituição, usando siglas que não tem nada a ver, ou que não tem institucionalizado. Você cria lá uma sigla, né? E aquilo não tem nada a ver com o que a instituição coloca ou aquilo que a instituição tem como protocolo. Então, tem que tomar cuidado. Na dúvida, escreve por extenso a palavra, né? Ok. Vamos adiante. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, obviamente que a gente não vai ficar lendo todos eles, né? Mas vai ficar depois o material, a gente pode encaminhar para vocês. Mas, e esses exemplos, eles estão contidos nessa resolução do COFENHA 514. Então, eu sugiro que vocês, caso ficou com dúvida, ou queiram esclarecer, ou queiram ler na íntegra essa resolução, ela é muito clara e muito objetiva. Então, lá vocês têm muito claro o que é para fazer, quais são as condições, e, enfim, a organização, né, que vocês têm que ter nas evoluções e nas anotações. Então, a admissão institucional, né? É super importante. Às vezes a gente nem coloca que o paciente foi admitido no teu setor. Se coloca, paciente admitido tal hora, encaminhado para o leito e deu. Você não coloca se ele veio de maca, você não coloca se ele veio deambulando, se ele tinha alguma dificuldade na deambulação, se ele veio de maca. Quais eram as condições que esse paciente chegou? Né? Como que ele estava? Ele estava acordado, ele estava lúcido, comunicativo, sentado? Né? A gente esquece desses detalhes. E que talvez esses detalhes vão fazer toda a diferença depois na continuação da assistência desse paciente, né? Ele tinha acompanhante ou não? Né? Às vezes é uma informação importante. Se ele tem alguma deficiência, se ele faz uso de alguma prótese ou órtese, né? Se ele tem alguma queixa, qual que é a queixa? Por que ele está internando? Né? Foi feito algum procedimento? Vai ser feito algum procedimento, né? O paciente tem hipertense, vai ser encaminhado esse hipertense para alguém? Isso é super importante, gente. Porque às vezes você admite o paciente num setor, ele está vindo de outro. Esse paciente tem anel, tem pulseira, tem corrente, tem dinheiro, tem carteira, e ele vem sem familiar, ele vem sem ninguém. É preciso ter essas anotações, colocar o que você recebeu, como que você recebeu, né? Quais as orientações que foram fornecidas, né? Se o paciente veio com dreno, veio com punção venosa, veio com soroterapia em curso, fluido, se esse paciente tem algum tipo de alergia. Todas essas informações, elas são importantes para a nossa admissão, para a admissão desse paciente. E, obviamente, todos os demais outros cuidados acerca da anamnese, histórico, exame físico, né? Que o enfermeiro tem que fazer. Então, isso é o básico do que tem que conter, além, claro, daquilo que já é do processo de enfermagem, né, pessoal? Aqui alguns exemplos de anotações, no caso aqui,
pode ser feito pelo técnico de enfermagem ou pelo próprio enfermeiro, né? Uma anotação simplificada daquilo que ocorreu, né? Mas de uma forma concisa, objetiva, que é isso que a anotação ela tem que ter, né? Então, horário, o que foi constatado, o que aconteceu, quem que verificou. E aí, outra questão bem importante, até eu vou trazer aqui para vocês, percebam aqui, ó. É comum a gente ver nos prontuários, no final da evolução, assim, enfermeira Simone Luciana Triques, porém 339435, né? Totalmente errado. A gente não coloca o nosso cargo, né? Enfim, a gente é enfermeiro, técnico, auxiliar antes. Então, antes vem o nosso nome, o número do nosso porém e aonde que eu estou enquadrada, qual que é a minha classe. Eu sou enfermeira, sou técnico ou sou auxiliar. Essa maneira aqui é uma maneira adequada de identificar o profissional na evolução, no relatório de enfermagem, na anotação de enfermagem. Então, lembre isso, tá? Isso é algo bem importante que se vem trabalhando também. Antes eu saí do hospital universitário, eu lembro que a gente passou por um treinamento do pessoal da auditoria que o Corém estava cobrando, tá? Que é muito comum os profissionais colocarem antes a classe, né? Qual classe eu pertenço, e aí por último eu coloco que eu sou enfermeiro, meu nome por último Corém, é ao contrário. Tem que colocar por último a classe ao qual eu pertenço, tá? Isso é uma informação bem importante também, que às vezes passa batida, né? Aqui, então, da administração de medicamentos, é bem isso aí, Diego. Já vai acostumando, né? Porque às vezes a gente relata de forma equivocada mesmo. Tudo bem, Loiri. Bem tranquilo, tá? Depois você assiste a gravação, caso você tenha dúvidas ou interesse, tá bom? Obrigado por participar até agora. As anotações de enfermagem, então, referentes à administração de medicamentos, isso é super importante. Aí, deixa eu ver se eu coloquei mais aqui. Isso, na verdade, eu me deparei com essa informação e eu fiquei pensando, será que a gente faz de forma equivocada desde sempre? Né? E aqui diz o seguinte, né? Nessa resolução aqui do COFIN, ela nos diz o seguinte: somente a checagem dos itens cumpridos através dos símbolos, né? Que é a checagem dessa medicação, não cumpre os requisitos legais de validação de um documento. Daí a importância de registrar por escrito nas anotações ou na evolução de enfermagem a administração da medicação ou a recusa. E aí é importante lembrar que durante a minha evolução de enfermagem, a minha anotação, é importante que eu coloque medicado conforme prescrição médica, né? E olha só, eu me deparei com essa informação e realmente, em alguns momentos eu até dizia para os alunos, mas não precisa colocar isso porque está checada a medicação, de certa forma está checada, né? E olha que interessante, né? Essa legislação, ela coloca essa observação, mesmo que esteja checado, ou mesmo que esteja, de alguma forma, identificado que essa medicação foi realizada, mas eu preciso que esteja relatado na minha evolução, na minha anotação de enfermagem. Isso vai me dar um respaldo maior no sentido, né, de legalidade de que essa medicação foi realizada. Ou, se não foi realizada, por que não foi realizada? Qual que é o motivo da analisação? Isso também é super importante, tá? Porque nem sempre você pode obrigar o paciente. Sempre não, você não pode obrigar o paciente, a não ser que ele não tenha condições de decidir por si mesmo, né? Mas, às vezes, a gente se depara com pacientes que não quer administrar nenhum tipo de medicamento. Às vezes é comum na emergência, né? Acontecer isso. Então, as transferências, né, são algumas informações que eu acho importante e que eu percebo, e eu trouxe pontos específicos dessa resolução para a gente discutir, porque o que eu percebo, assim, eu não sei se mudou, mas na época da minha prática, existia uma lacuna muito
importante que precisava ser preenchida acerca de informações quando se tratava da transferência interna dos pacientes. Às vezes o paciente ia para o centro cirúrgico e ele era recebido lá, mas a minha unidade onde eu estava alocado, onde eu trabalhava, o meu setor, ele não colocava que o paciente estava sendo encaminhado para aquele setor, para o centro cirúrgico, por exemplo, procedimento cirúrgico. Então, isso ficava despercebido pela equipe, passava despercebido e ninguém colocava, ninguém evoluía. O paciente ia para o centro cirúrgico, ele recebia lá, ele voltava e ninguém dizia, ninguém colocava que esse paciente, qual que era o motivo dessa transferência, qual que é o motivo de encaminhar esse paciente para um outro local. Né? E às vezes, entre esse caminho, esse transporte, essa transferência, acontece alguma coisa muito grave, o paciente acaba parando ou tendo alguma complicação. O que tu vai relatar? O que tu estava fazendo com o paciente lá na tomografia? Se tu não evoluiu que estava encaminhando o paciente para realização de exame. Né? Então, o quanto isso é importante que a gente relate, que a gente oriente os nossos colaboradores, né? Porque às vezes não seremos nós que vamos evoluir, vamos fazer a anotação, e sim os nossos colaboradores, né? Óbito, né? É comum às vezes a gente recém-formado se deparar com o óbito e não sabe como relatar o óbito. Então tá aqui a resolução, ela deixa muito claro o que eu preciso anotar mediante a um episódio desse, né, de um paciente vindo a óbito, o que eu preciso anotar no prontuário, né? Quais são as particularidades. Os curativos, então é super importante também, bem como todas as outras anotações, né? Porque é muito comum, muitas vezes, o próprio Sistema Único de Saúde não pagar ou não contabilizar um curativo porque o enfermeiro, o técnico, não fez a anotação adequada, né? O SUS ele tem 3 tipos de curativo: o curativo pequeno, médio e grande, se não me falha a memória, tá? Como eu não sou diretamente da auditoria, eu não vou saber, mas eu acho que né? Então, muitas vezes, a auditoria, quando passa lá para a auditoria do hospital, da instituição, ela vai se deparar com uma evolução, com um relatório de enfermagem que ela não consegue identificar se é um curativo médio, pequeno ou grande. E aí, às vezes, é um curativo médio, ela cobra pequeno. Às vezes, é um curativo pequeno, ela cobra grande. Porque a pessoa que está lendo, muitas vezes, ela não estava junto durante o processo, obviamente. E ela vai fazer a cobrança de acordo com o que está sendo evidenciado, de acordo com aquilo que ela está lendo no prontuário. E, às vezes, aquilo está sendo pontuado, está sendo relatado de uma forma equivocada, né? Tem que tomar bastante cuidado também quando a gente relata isso, porque a gente está perdendo dinheiro novamente, aquela história que a gente comentou lá do início, né? Estamos perdendo dinheiro por falta de relatar e evoluir realmente aquilo que tem necessidade. O transoperatório, né, eu trouxe aqui porque eu acho que é um dos relatórios que muitas vezes os alunos têm maior dificuldade, né, como relatar todo esse processo transoperatório, e na resolução ela deixa muito clara quais são os pontos importantes que precisa relatar, né. Então, quando que o paciente chegou no centro cirúrgico, quando que ele foi encaminhado para a sala cirúrgica, que tipo de cirurgia, né? Se foi dada alguma orientação, qual que é o procedimento realizado. E aí aqui, né, algumas informações interessantes, o posicionamento, a instalação, né? Qual foi a posição que o paciente ficou, onde está a placa de eletrocautério, se tem dispositivo, se tem sondas, né? Se houve alguma intercorrência, para onde que ele foi depois que terminou a cirurgia. Então, assim, são pontos muito importantes, porque às vezes ocorre alguma intercorrência durante um procedimento desse, e você não anota, e aí qualquer outro profissional vai lá e anota. Por exemplo, o médico vai lá e relata uma intercorrência que você não relatou na produção, você deixou passar. E aí esse paciente, ele chama, sei lá, acontece um erro médico ou qualquer outro tipo de erro,
o paciente chama na justiça, e aí o juiz vai lá comparar as duas evoluções, a evolução do médico e a evolução do enfermeiro. E ele percebe que as evoluções não batem, né? Elas não batem as informações. Um coloca uma coisa, outro coloca outra. E aí isso acaba tendo uma complicação muito grave, né? Porque cada um vai ter que comprovar, vai ter que provar aquilo que anotou, né? Por conta disso é importante a gente ter muita coerência e ser muito claro durante as evoluções. Pessoal, tranquilo até aqui? O café já esfriou. Beleza, então, Diego. Bom, eu vou falar um pouquinho, a gente já está encerrando, eu vou falar um pouquinho sobre o método SWAP. Quem está aí na estratégia de saúde da família, talvez tenha bastante contato, ou teve bastante contato aí nos últimos dias, ou quem for para a estratégia vai ter bastante contato, que é um método, né, que é bastante utilizado para o desenvolvimento das atividades dentro da estratégia de saúde da família. Isso não quer dizer que possa ser usado somente lá. É comum a gente usá-lo também dentro da unidade hospitalar ou de qualquer instituição, né? Ele é um método bacana, eu acho que é um método simplificado que te dá subsídios para a avaliação desse paciente, né? A nível de estratégia de saúde da família. Eu falei ele mais a nível de estratégia porque é onde vocês vão ter mais contato, né? Mas não quer dizer que vocês não possam usar esse método no hospital. Bom, então o método SWAP, cada letra, né, ela tem um significado. Isso é interessante porque ela possibilita que a gente grave com mais facilidade. Então, o que quer dizer a letra S, né, dentro desse... como é que diz a palavra? Acrônimo? Não lembro, depois eu vou lembrar e eu falo para vocês. Mas tem um significado aí, esse complemento dessas letras, tá? Se alguém souber, fala aí. Bom, a letra S, ela compreende o quê? Ela compreende as queixas do paciente, né? Ou outras informações que os pacientes, familiares e acompanhantes, eles possam relatar. Então, depois eu trouxe um exemplo ali, e eu vou passar para vocês, tá? Então é importante, o S é aquilo que o paciente está relatando para vocês. Eu tô com dor no corpo, eu tô com dor de cabeça, eu tô com coriza. Então esses são os dados subjetivos que eu colhi, aquilo que ele está me falando, aquilo que ele está se queixando. Os dados objetivos, que estão caracterizados pela letra O, incluem então os achados de exame físico acrônimo. Isso aí. Isso aí. Eu estava no caminho, então. Não estava errado. Então, pessoal, a letra U, ela caracteriza, então, os achados de exame físico e os achados, então, de exames complementares. Então, é aquilo que, na verdade, você está percepcionando, é aquilo que você está vendo do teu paciente, né? Uma lesão que você está avaliando, uma ausculta que está com sibilo, com ronco, com estertor, né? Então, os dados que você acha daquele paciente. A letra A, então, é o que se refere às conclusões sobre a situação do paciente, né? Relativa ao diagnóstico, à resposta ao tratamento, tomando por base os achados subjetivos e objetivos, né? Aquilo que você, enquanto profissional, qual é a impressão que você teve daquele paciente. E a letra P está caracterizada, então, pelos exames a serem solicitados, ou seja, o teu plano de ação, o que tu vai fazer de implementação, né? Para tratamento, para diagnóstico, né? Ou para seguimento da terapêutica desse paciente, né? Combinado, obviamente, com o paciente. Então, eu trouxe um exemplo aqui, que talvez alguém já tenha passado aí na estratégia, ou de repente vai ser comum vocês encontrarem. Então, eu trouxe um paciente que os dados, então, subjetivos dele, ele relatava dor em membro inferior esquerdo, tinha saída de secreção, diz ter lesão há 5 anos, após trauma com cavaco de madeira.
Então, isso é o que o paciente relata, que ele tem uma lesão, que essa lesão ela tem secreção e que isso existe há 5 anos e qual foi o motivo do aparecimento dessa lesão. E aí, quais são os dados objetivos? É aquilo que eu examinei, é aquilo que eu vi enquanto profissional, né? Não é aquilo que ele me relata. Então, esses achados, eles têm que ser mais específicos, têm que ser mais rebuscados, né? As informações, elas têm que ser mais complexas. Então, lesão em membro inferior esquerdo, provavelmente uma úlcera venosa crônica, apresentando saída de secreção purulenta, e eu já especifico qual que é o tipo de secreção, quais os tipos de tecido que eu encontrei na lesão, a presença do edema e a escala de dor que esse paciente apresenta. Né? Então, aquilo que eu consegui sugar de informação daquele paciente. A letra A, então, a lesão é crônica, a expectativa é iniciar os curativos na lesão de alginato de prata e aguardar a coleta de suave, né? E qual que é o meu planejamento acerca do tratamento ou da terapêutica dessa lesão? Então, solicitar o suave da secreção, né, da ferida dessa secreção, para possível avaliação de qual micro-organismo que está alojado, iniciar o curativo com alginato de prata, e aqui eu especifico, né, qual que é o meu planejamento, quanto tempo de troca de curativo, né, quando e aonde que esse paciente tem que fazer a troca desse curativo e quando que eu vou mudar a conduta desse paciente. Obviamente que na próxima consulta que eu fizer desse paciente, na próxima consulta de enfermagem, talvez esses dados subjetivos eles mudem, né? Não que o paciente já vai ter cicatrizado uma lesão que já é crônica e dura 5 anos, mas talvez no próximo relato desse paciente, nos dados subjetivos, eu já não vou ter mais dor, eu já não vou mais ter saída de secreção ou vou ter diminuição da saída de secreção. Então, talvez os meus dados eles mudem totalmente após a minha conduta, a minha tomada, né, de conduta acerca desse paciente, certo? Então, vejam que não é difícil, né? E óbvio que depois fica muito mais fácil de você desenvolver a tua evolução de enfermagem, porque você, de alguma forma bem simplificada, você consegue buscar todos esses dados, né? Aqui, não sei se vocês conseguem ver direito, mas é simplificadamente o que eu consegui encontrar na internet, né, para colocar aqui para vocês essa imagem, é como se apresenta, então, o programa que as unidades básicas de saúde têm, né, que é vinculado ao Ministério da Saúde. Se eu falar besteira, por favor. Então, aqui a gente consegue observar que eu tenho um campo para colocar os dados subjetivos, então percebam que aqui ele já coloca qual é o motivo da consulta. Então, não é aquilo que eu vejo, é aquilo que o paciente nos traz de informação, né? Quais são os objetivos, a avaliação, ou seja, a problemática que esse paciente apresenta e qual que é o plano, né? Qual que é a terapêutica, qual que é a intervenção enquanto profissional eu vou estar realizando. Bem, nesse caso, eu enquanto enfermeiro, mas o médico utiliza do mesmo prontuário, então talvez ele tenha uma outra conduta, ou talvez essa conduta ela seja multiprofissional, né? Eu vou entrar com a cobertura, com a questão do SUAB, da coleta do SUAB, mas eu descobri que eu tenho micro-organismo, e aí, o que eu faço? Posso prescrever medicamento, não posso prescrever antibiótico, então eu preciso tratar esse paciente de uma forma multiprofissional, eu preciso uma prescrição aqui do médico, de uma prescrição de antibiótico para tratar a lesão desse paciente que está cronificada e que possivelmente esteja relacionada à questão, talvez, de um biofilme, uma lesão que esteja sendo, muitas vezes, tratada de forma equivocada. E aí, claro que eu vou trabalhar todas as outras questões também, eu não coloquei aqui, mas que vem muito a calhar e que a gente tem que buscar interpretar muito e averiguar as condições, né, sanitárias, as condições sociais desse paciente. Porque às vezes é comum a gente desenvolve todo um plano de ação, um plano terapêutico para esse paciente, mas não condiz com a realidade que ele tem, né?
E aí toda a minha preocupação enquanto profissional de levar a melhor curativa, a melhor cobertura e todas as outras questões acabam não se concretizando porque eu não avaliei esse paciente de uma forma integral, né? A gente sabe que paciente de estratégia de saúde da família, ele é um paciente que a gente precisa ter um olhar muito diferenciado, porque eu não posso olhar só o paciente, eu tenho que olhar o meio em que ele vive, né? Onde que ele está inserido. Porque muitas vezes o tratamento nem é com o paciente, às vezes é com o meio que ele vive. Então isso acaba interferindo muito nesse processo de cuidado, né? Nesse processo de saúde e doença. Faltou a imagem que eu coloquei aqui, mas tudo bem. Pessoal, então essas são as referências usadas para a elaboração, então, do nosso mini curso, né? Se alguém tiver interesse, o que eu poderia indicar que eu acho interessante? Eu falei para vocês, esse livro do Ito, né, que ele fala sobre as anotações de enfermagem, o reflexo do cuidado, e a resolução 514 de 2016, que fala sobre, é um guia, praticamente um guia daquilo que vocês precisam desenvolver durante as evoluções e anotações de enfermagem. Beleza? Pessoal, alguma pergunta, algum questionamento, talvez alguma coisa que vocês gostariam de contribuir, que de repente tenha ficado, fique à vontade. It's awesome.